pareça, muitas pessoas me perguntaram sobre isso e eu vim falar pra vocês a minha experiência, como é que foi, assim como foi do anticoncepcional. Se você ainda não viu, clica aqui, eu vi que muita gente gostou do vídeo, então eu pensei, por que não então falar um pouquinho da minha experiência tirando o dente do siso aqui no Japão. Bom, gente, vamos começar então desde o começo, né? Eu adoro dentista, eu sei que tem gente que odeia dentista, né? Tem gente que ama. Eu sou daquele time que ama o dentista. E também depende muito do dentista, né? Tem gente que é muito bom, tem gente que é muito ruim. Enfim, eu gosto de dentista onde eu vou. E aí eu comecei a sentir uma certa dor. Isso começou mais ou menos um ano e meio atrás. Eu fui no dentista e ele falou assim, olha, e o cárie é o siso e logo logo você vai precisar tirar. Eu falei, logo logo não é agora, né? Eu gosto de dentista, gente, pra fazer coisas simples, né? Eu não gosto de fazer canal, não gosto de nada dessas coisas assim. Eu gosto de coisas simples, só fazer limpeza e tchau. E aí eu falei, tudo bem, depois a gente pensa nisso. Só que o meu dente, gente, ele estava deitado, né? Geralmente o nosso dente é em pé. Ele estava assim, deitado. E aí o que acontecia? Ele estava muito perto do nervo. E às vezes ele inflamava e doía aqui assim, ó, tudo. Às vezes eu ficava meio febril. Enfim, era tudo por causa do dente mesmo. Além de tudo isso, se fosse só a dor, às vezes eu tomava remédio, passava. Mas o problema não era só isso, o problema é porque estava me causando cárie. Eu não conseguia escovar o dente e eu também não conseguia passar fio dental, de tão baixo que ele estava. Na verdade, nem alcançava, né? Foram passando o tempo e essas dores começaram a vir mais frequente, começaram a aumentar. E nisso o dentista já falava pra mim, e o cárie você tem que tirar, e o cárie você tem que tirar, não sei o que. Até que eu tomei a coragem e fui, né? É lógico que eu pesquisei bastante o lugar, né? Porque o próprio dentista já tinha me falado que eu não podia tirar na clínica, eu tinha que tirar em um hospital grande. Porém, eu me mudei de um estado para o outro, então assim, eu não tinha referência de ninguém. E eu não queria fazer longe de casa, até mesmo porque vai se acontecer alguma coisa, né? E aí ele falou assim, faz perto da sua casa, né, busca referências, mas eu não tinha com quem. Então eu falei, tudo bem, vai ser num hospital grande e se Deus quiser vai dar tudo certo. E foi assim que eu fui. Então, o que acontece? Aqui no Japão, você não faz na clínica dependendo do caso, né? Dentista cirurgião, dentista? Dentista cirurgião, acho que é cirurgião dentista, né? Cirurgião dentista, eles não tem em todos os lugares. Isso em japonês se chama Kokugeka, né? Então você tem que, não é o Haisha mais, mas você tem que ir pro Kokugeka. Então eles te indicam, eles escrevem uma carta. Por quê? Porque aqui no Japão, quando você vai em um hospital grande, você tem que pagar uma certa taxa para você ir. Por isso que tem muitas clínicas aqui no Japão para que você não precise utilizar o hospital grande. Até mesmo porque um hospital mesmo, né? A gente só vai em casos extremos mesmo. Então a gente prefere as clínicas e também porque a gente não precisa pagar taxa. Enfim, ele escreveu lá a cartinha pra mim, levei lá no médico e assim eu fui. Quando ele tirou o Rentgen, que é o raio-x, ele falou, Yukari, você vai precisar tirar os 4, porque os 4 tá do mesmo jeito. Todos eles estão deitados. E eu falei assim pra ele, olha, eu tô com medo. Porque eu nunca tirei isso antes, eu nunca fiz isso antes, eu não sei, nunca fiz nenhum tipo de cirurgia, microcirurgia, mini cirurgia, enfim. E ele falou assim, calma, vai dar tudo certo. Você quer tirar 1 ou 2? Eu falei assim, olha, se você puder tirar 2, então já melhora, né? Porque eu só preciso 2 vezes no dentista. E aí ele falou assim, olha, se você for tirar 2, você vai ter que ficar internada. Você vai ter que ficar uma noite aqui no hospital. Só que, gente, pra quem mora aqui no Japão, vocês sabem, ficar no hospital não é uma coisa barata. Por mais que você tenha um Roken branco, que é um outro tipo de seguro que a gente utiliza aqui, mesmo assim, não ia bater com o valor, não ia chegar no valor para que eu tivesse que usar o Roken branco. Então, para mim, não ia compensar. Porque era caro, gente, é uma noite só, sabe? É o siso, não é uma coisa assim, ai meu Deus. E eu falei, não, então se eu for precisar ficar no hospital, eles estavam jogando para mim uma média de 45 mil a 50 mil para ficar a diária lá. Eu falei, não, se for assim, eu prefiro, né, ir embora para casa. Quanto que sai para tirar o dente? Ele falou, olha, entre 4 a 5 mil. De 50 mil, eu ia pagar 5 mil no máximo. Eu falei, então eu vou embora mesmo pra minha casa. E foi isso que eu fiz. Então, eu tirei o primeiro e agora falta eu tirar mais 3, né? Eu tirei na segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira. Enfim, gente, o que aconteceu durante o processo, então? O processo foi super simples, né? Eu cheguei lá, ele deu anestesia, perguntou se eu estava tudo bem, eu falei que estava tudo bem.
Porém, na hora ele falou assim pra mim, olha, eu vou começar a lixar o seu dente. Eu falei, tudo bem, né? Eu, com a boca aberta, eu falei, não tem problema, dá jogo. Só que o lugar onde ele começou a fazer isso não tinha pego a anestesia. E eu dei um pulo assim da cadeira, eu dei um pulo. E ele falou assim pra mim, o que aconteceu? Tá doendo? Eu falei, sim, está doendo. Na hora, assim, eu senti uma dor que vinha daqui, eu não sei explicar pra vocês. E ele falou, ai, desculpa, então acho que a anestesia não pegou, eu vou passar aqui de novo. Eu falei, não tem problema. E aí, o que aconteceu foi, em vez dele esperar, ele não esperou. Logo, ele já quis mexer de novo no dente. E doeu novamente. E é lógico que até eu já estava morrendo de medo, né? Porque eu nunca tinha feito isso. E a dor que eu senti, eu falei, putz, só falta eu sentir dor de novo. E eu comecei a tremer, assim. Aí ele falou assim, olha, respira. Vamos esperar aqui um pouco, né, que vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom. Aí ele começou a mexer, ele apertou com o dedo, ele falou, você tá sentindo dor? Eu falei, não. Ele falou, então tá bom, então eu vou continuar. Eu falei, tudo bem. Então, assim, ele continuou e terminou a cirurgia. Depois que terminou, eu tive um pouquinho de sangramento, onde eu tive que ficar no hospital por mais uns 30, 40 minutos. Depois eu fui embora pra minha casa. O custo tudo saiu entre 4.600, né? Ficou entre 4.600, o que tava na faixa que ele falou pra mim, entre 4 a 5 mil. E assim, eu fui embora. O pós foi super normal, apesar de doer, né? Acho que todo mundo passa pela mesma experiência. Eu fiquei bem inchada, assim, no primeiro dia. Ontem, que foi o segundo dia, eu acordei super bem, nem ficou muito inchado. Eu voltei pro dentista ontem. Aí ele falou assim pra mim, nossa, nem tá inchado, né? Tem gente que fica bem mais inchado do que você. Eu falei, realmente, né? Eu não estou inchada. E aí ele falou, tudo bem, né, então espero que continue assim. E agora, segunda-feira, eu tenho que voltar lá pra ver como é que vai estar meu dente. Hoje é quarta-feira, que nem eu falei pra vocês. Hoje eu estou sentindo um pouquinho mais de dor que eu estava sentindo ontem. Esse lado aqui eu percebo, sim, que tá mais inchado. Talvez por causa da recuperação, né, não sei. O que eu comi, então, na segunda-feira, né? Eu sempre, assim, eu pesquisei várias coisas do que comer, não sei o que. Eu vi várias pessoas no YouTube. E assim, muita gente fala pra comer coisa gelada. Só que aqui no Japão começou a esfriar. Eu não vou chupar sorvete, né, no frio. Não, nem sonha, né? Apesar de eu gostar muito de sorvete. Mas então, o que eu fiz? Eu comi antes de ir. Tem gente que fala também que tem que ser em jejum, mas o dentista não falou nada, então eu comi normal. A cirurgia foi 3 horas da tarde, então meio que eu almocei, né? Eu almocei um pouquinho mais tarde. E aí, eu só tomei uma sopa. Eu tomei sopa bem devagarzinho, assim, só desse lado daqui, né, da direita. Eu tentei evitar o lado da esquerda. E na terça-feira de manhã, eu fiz uma sopa pra mim. E logo que eu tomei a sopa, eu tentei evitar ao máximo, né, de puxar pro lado direito. Mas sim, sempre acaba, né, escorregando alguma coisa aqui pro lado. E aí, quando eu fui escovar o dente, porque eu tinha que ir pro hospital de novo, eu vi que aquela parte ali estava suja. E eu não consegui tirar com a mão, eu tive que tirar com uma pinça, né? Depois eu perguntei pro médico, eu falei, olha, se tiver com muita sujeira, limpa, por favor, né? Ele falou, vai ficar um pouquinho assim, mas não tem problema, né? Enfim, então nos meus 2 dias eu comi sopa. Hoje eu já comi arroz e comi hambúrguer de grão de bico, então assim, foi normal, né? Mas eu sinto que hoje está doendo um pouquinho mais do que ontem, espero que durante essa semana melhore. E eu estou contando pra vocês tudo no meu Instagram, então por favor, se vocês querem continuar vendo, vão lá no meu Instagram assistir, porque eu estou postando, né? Estou falando pra vocês tudo por lá. Bom, enfim, gente, eu quis fazer esse vídeo pra falar pra vocês que às vezes fazer uma cirurgia aqui no Japão não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que não foi uma coisa tão grave assim, mas muita gente tem medo, até mesmo por causa da língua, de não saber, de evitar, de fazer essas coisas assim, mas ocorreu tudo bem, super bem. Eu acho que se eu tivesse levado uma Tsuyako lá, também iria ser tudo bem, até mesmo porque na hora do processo mesmo ele falava, olha, agora eu vou cortar a gengiva, agora eu vou passar linha, agora eu vou fazer tal coisa. Então ele ia me falando, o que me dava mais segurança ainda. É lógico que isso depende de dentista para dentista, né, de pessoas para pessoa, mas a minha experiência e o valor que eu paguei também achei um valor risório, não achei caro. Na minha segunda consulta, que foi ontem, eu paguei 170 ienes, o que, tipo, é praticamente nada, né? Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm experiência ruim ou boa, conta aqui pra mim nos comentários, tá bom? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau!